Glória a Deus. Quero cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Que essa paz possa estar envolvente em sua vida e sua casa. Hoje, nessa transmissão, nós estamos aqui para abençoar sua família, abençoar sua casa, abençoar o seu lar, no nome glorioso de Jesus. Já queremos fazer menção neste momento, uma oração, para iniciarmos o culto de louvor e adoração no nome de Jesus. Pai, nós queremos te render graça, glória, louvor e adoração por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos tem concedido, é que está reunido em tua presença, Senhor, nesta noite tão maravilhosa, terça-feira, para prestarmos um culto de adoração ao teu santo e maravilhoso nome. Meu Deus, seja conosco, Pai, abençoando a cada um dos irmãos que estão presentes, aos que estão em vossas casas. Deus, que sejam alcançados nesta noite pela tua palavra, pelos hinos que forem entoados, Senhor, desta casa de oração, e que o Senhor faça presente em nosso meio, em nome de Jesus, é que eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Neste momento, quero convidar a todos os irmãos presentes, a você que está através desse aparelho de telefone, celular, que você possa também estar conosco, louvando a Deus com sua árvore cristã, junto neste momento sua família, sua casa, seu lar, e vamos cultuar ao nome do Senhor Jesus. Louvar a Deus é sempre maravilhoso. O Senhor, com o hino 148 da nossa glória do Senhor Jesus, compartilhe esse vídeo, este culto, nas suas redes sociais, segue nós aí, compartilhando, comentando, mandando para a gente aí um comentário, um pedido de oração, e Deus vai nos abençoando em tempos difíceis como esse. 148. Nossa árvore cristã. Louvarei meu guia sábio, louvarei, bendirei com alma e lábios, bendirei Jesus. Aleluia, louvar Jesus, Deus me salvação na cruz. Aleluia, que me conduz, glória ao meu Jesus. Louvarei a quem me ampara, louvarei, nada dele me separa, bendirei Jesus. Aleluia, louva Jesus, deu-me salvação na cruz. Aleluia, a quem me conduz, glória ao meu Jesus. A quem leva os meus cuidados, louvarei, sustenta os pés cansados, bendirei Jesus. Aleluia, louva Jesus, deu-me salvação na cruz. Aleluia, a quem me conduz, glória ao meu Jesus. A quem dá aqui vitória, louvarei, dá-me coroa e glória, bendirei Jesus.
bendirei ao meu Jesus. Vamos louvar a Deus por mais um hino nesta noite, para a glória do seu santo e maravilhoso nome. Louvar a Deus pelo 145. Convidamos a todos os irmãos aí presentes, que estejam conosco, compartilhando, comentando e louvando ao Senhor, né? Aí na sua casa, na sua residência, ou no seu trabalho, se tiver oportuno de assistir esse vídeo, essa transmissão, que você possa ser edificado pela palavra de Deus e juntamente conosco louvarmos ao nome glorioso de Jesus, da harpa número 145. A minha alma te ama, ó Senhor, e desfalece sedenta de amor. És meu consolo na aflição, e luz perfeita da escuridão, meu verdadeiro pão. A minha alma ama-te, Senhor, sempre só recebe vida e amor. A minha alma te ama, ó Senhor. Almeja sempre andar no teu temor. Tu vives já no meu coração e guias-me pela tua mão. És minha salvação. A minha alma ama-te, Senhor, sempre só recebe vida e amor. A minha alma te ama, ó Senhor. A tua face procura com fervor. Desejo ter a celeste paz, o gozo santo que satisfaz e salvação terá. A minha alma ama-te, Senhor, ele só recebe vida e amor. A minha alma te ama, ó Senhor. Por mim sofreste incomparável dor. Eu não quero aqui louvar os teus preceitos e leis honrar e sempre rezar. A minha alma ama-te, Senhor, ele só recebe vida e amor. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos adorar a Deus com mais um hino 122 da nossa harpa cristã, louvando e adorando ao Senhor Jesus. 122. Fogo divino clama
Quero convidar os irmãos presentes a ficar sobre os pés neste momento, para que façamos a leitura da palavra de Deus dessa noite. Aos irmãos que nos acompanham aí na transmissão deste culto, por gentileza, pegue também a sua Bíblia e vamos lê-la, meditá-la, porque para isso nós estamos nesta noite reunidos em nome do Senhor Jesus, na palavra de Deus. Leremos em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Eu vou ler, os irmãos acompanhem comigo a leitura, vocês sua casa, os irmãos presentes, louvando e adorando a Deus. Capítulo de número 13, 1 Coríntios, versículo 1 até o 13º versículo, que diz a palavra do Senhor: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelhos em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conheceremos como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, essas três, mas o maior destes é o amor. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos fazer mais uma oração e logo em sequência eu passo em direção desse trabalho. O operador online estará dando continuidade ao trabalho dessa transmissão online. Pai maravilhoso, eu quero te render graça pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, já que estamos reunidos em tua presença, louvando, adorando, bendizendo o teu santo e glorioso nome. Pai da glória, continua abençoando a tua amada igreja, os irmãos que estão assistindo a transmissão deste culto, aos que assistirão depois, Senhor, mas que todos sejam alcançados pela tua palavra, pela tua presença, pela tua bênção. Deus querido, seja conosco, ó Pai, nos dando vitória, empreendendo essa pandemia, em nome de Jesus. Que a tua restituição dos cultos seja completo a cada congregação e igreja. Eu te peço, Pai Santo, e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus seja louvado nessa noite. Nós vamos ouvir os irmãos essa noite, os irmãos que estão presentes. Queremos deixar a oportunidade com a irmã Ashley, já está fazendo aquilo que o Senhor já colocou em seu coração. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Livro de Abacuque.
Abacuque, capítulo 3, versículo 17, 18 e 19. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei do Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir o irmão Luciano, que está com a oportunidade. Louvado seja Deus. Meus irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos que estiverem em casa, eu olho aqui no livro de Apocalipse. Glória a Jesus. Aonde me chamou muito a atenção, eu lendo hoje, capítulo 2 de Apocalipse, onde fala cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Glória a Jesus. Eu vou ler aqui, glória a Deus, Pai seja Deus. Apocalipse, capítulo 3, glória a Jesus. Do capítulo 2 ao capítulo 3, Apocalipse fala das cartas, onde envia para essas igrejas. Mas o que me chamou mais atenção foi no capítulo 3, a 7ª carta à igreja de Laodiceia. Glória a Jesus. E diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto e diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Glória a Jesus. Diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vão me tateei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que, glória a Jesus, aconselho-te que de mim compres ouro aprovado no fogo, para que te enriqueça, e vestidos brancos, para que, glória a Jesus, te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que os teus olhos com colírio veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo. Glória a Deus no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Jesus. Me chamou muito a atenção esse versículo, aonde essa igreja de Filadélfia, glória a Jesus, não, perdão, aleluia, aonde fala da igreja de Laodiceia, aonde o Senhor enviou, glória a Jesus, cada igreja o Senhor enviou um anjo. No momento em que João teve a sua visão, onde ele escreveu as cartas, o Senhor deu direção ao João sobre as igrejas, tanto a de Esmina, tanto a igreja de Pérgamo, tanto a igreja de Tiatira, como a igreja de Sardes, e a de Laodiceia e a Filadélfia. Glória a Jesus. E tanto também a primeira carta na igreja de Éfeso. Irmão, nós temos que estar atentos, glória a Jesus, sobre o que o Senhor tem nos falado, porque a palavra do Senhor ela é fiel e verdadeira. A palavra do Senhor ela sempre se cumpre. Muitos por daquela época da igreja de Laodiceia, glória a Jesus, pensando que a sua riqueza, os seus bens, tinham tudo na sua vida. Glória a Jesus. Mas esqueceram eles que é o Todo-Poderoso. Então, ali ele escrevendo a palavra do Senhor, que os irmãos tiverem com dúvida, pode ler o versículo 3 do capítulo de Apocalipse e meditar sobre a igreja de Laodiceia. Além de mais de cada igreja onde João escreveu as cartas, onde o Senhor enviou cada igreja um anjo para aquele povo se arrepender dos seus erros, do que ele estava cometendo. Mas se a gente ler cada final dessas cartas, tem uma resposta que o Senhor tem dado. Glória a Jesus. Glória a Deus. Porque bendito é o nosso Deus. Ele é quem nos concede todas as coisas. E eu meditando nessas cartas, e ainda estou meditando porque me chamou muito a atenção. Irmão, cabe a nós a palavra do Senhor. Mas o livro de Apocalipse não faz medo a ninguém. Porque a palavra do Senhor, ela não faz medo a ninguém, mas antes ela alerta o seu povo a despertar. Não errar tanto, cometer erros que não agrada ao Senhor. Que o livro de Apocalipse é um livro muito bom e forte. Porque quando ele foi escrito, não foi escrito em vão. Foi escrito por João, onde ele estava preso, glória a Jesus, na ilha de Patmos. Se os irmãos começarem a ler esse livro, não tenha medo não, porque é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Que fala conosco. Eu aqui agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ouvir nessa noite nosso irmão Altair, que está com a oportunidade para louvar, dar uma saudação. Espera aí.
Amém. Cumprimentar os irmãos, saudações a paz do Senhor, amém? Você que está nos acompanhando aí. Vamos adorar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Irmãos, tão bom é estar na presença do Senhor. Tão bom é poder estar na casa do Pai, amém? Não quero mais cenar, não quero mais pecar, não quero entrar em ti, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração tu és último e primeiro. Eu quero estar na casa de teu poder, quero sentir, não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Eu quero estar em tua casa, em teu poder, quero sentir, não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Perto de ti, meu Pai, é o lugar onde eu quero estar. Na tua presença, meu Pai, meu Deus, eu quero estar. Mais perto, quero estar. Deus de ti. Que seja que me una a ti, sem te suplicar, mas perto eu quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus de ti. Eu quero estar em tua casa, em teu poder, sentir, não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Eu quero estar em tua casa, em teu poder, quero sentir, não há lugar melhor do mundo do que estar perto de ti, do que estar perto de ti. Adore o nosso Deus. Aleluia. Ele está presente aqui, está presente aí na tua casa.
Adore o Mestre. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto, e até a minha oração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto, e até a minha oração já não passa de canções, palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. Deixa a chuva, deixa a terra molhar, deixa cair essa terra seca. Glória a Deus. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, deixa cair essa terra seca. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, terra seca sou eu. Aleluia. Deixa a água descer, Glória a Deus. deixa a chuva molhar, deixa cair essa terra seca. Agora eu que sou, agora nada pode parar. Não existem prisões que detenham a voz de quem, Senhor. Vamos, Jesus, ao Senhor, em todo o tempo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o santo nome. Louvado seja Deus. Irmãos, antes de nós passarmos para a pregadora dessa noite, que estará nos trazendo a palavra de Deus, eu quero compartilhar com os irmãos um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme relatou Mateus, capítulo 21, versículos 12 e versículos 13. Evangelho de Jesus, conforme relatou Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: a minha casa será chamada casa
de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Versículo 13 novamente. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões, ou covil de salteadores. Louvado seja Deus. Meus irmãos, antes do texto bíblico em questão ser narrado, Jesus, e a palavra de Deus nos mostra isso claramente, está entrando em Jerusalém, e este acontecimento é conhecido como a sua entrada triunfal, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Enquanto ele estava no percurso, no caminho, diz a Bíblia Sagrada que as pessoas, elas colocavam galhos, colocavam ramos, as suas próprias vestes. Jesus, montado em um jumentinho, ele ia em direção a Jerusalém. E diz a palavra de Deus que, chegando Jesus em Jerusalém, entrando ele na sua entrada triunfal, que nós conhecemos, de entrada triunfal, ele se depara com uma cena muito inusitada. Enquanto Jesus está se aproximando do templo, a sua visão claramente mostra cambistas, vendedores. A casa de Deus havia sido um lugar onde, ao invés da adoração, ao invés de ser um lugar de sacrifício, ao invés de ser um lugar onde Deus estivesse sendo exaltado, fizeram da casa de Deus, os próprios sacerdotes fizeram da casa de Deus um comércio. Fizeram da casa de Deus refúgio, não para purificar os salteadores, não para purificar os ladrões que estavam se escondendo, mas a casa de Deus foi feita de esconderijo para os ladrões. A casa de Deus foi feita de refúgio para os salteadores. E esse é um problema muito grave, irmãos, e esse é um problema muito grande. Quando Jesus ele se depara com essa cena, vendedores de um lado, esconderijo de salteadores, de ladrões do outro lado, quando ele se depara com a virando um comércio, se tornando um comércio, quando Jesus se depara com essa situação, a Bíblia diz que ele expulsa todos os que vendiam, todos os que compravam no templo. Ele derriba as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. Nós conhecemos e chamamos de a purificação do templo. Porque Jesus não admite que a casa de seu Pai seja um lugar aonde o pecado venha se alastrar. Jesus não admite que a casa do Pai, onde deveria ser um lugar de adoração a Deus, a casa do Pai, aonde deveria ser um ambiente de culto a Deus, se tornasse um comércio, se tornasse um lugar aonde o pecado estivesse liberado. Acontece aquilo que nós conhecemos de purificação do templo. Jesus purifica o templo, expulsando do templo, removendo do templo, retirando do templo aquilo, irmãos, que tirava do templo o verdadeiro sentido de templo, casa de Deus. Para que isso não permanecesse, para que isso não acontecesse,
Jesus, irmãos, ele expulsa os vendedores, os cambistas, ele derriba as mesas dos vendedores. Jesus não admite aquela situação. Jesus não admite que a casa do Pai, que a casa de Deus, se tornasse um comércio, que a casa de Deus se tornasse um lugar de idolatria. Jesus entendia, irmãos, um propósito muito importante, que nós precisamos voltar a reformular isso na nossa mente e no nosso coração. A casa de Deus é uma casa de oração. Jesus disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Porque Jesus se refere à sua casa, ou a minha casa será chamada casa de oração. Porque Jesus, irmãos, além de homem, além de filho de Deus, ele é coeterno, coigual ao Pai, ele é Deus. Mas o problema, irmãos, é que estavam fazendo da casa de oração um lugar de salteadores. A casa de Deus, esconderijo para ladrões, não refúgio para purificação, para tratamento do pecado e da iniquidade daqueles homens, daquelas pessoas, mas fizeram da casa de Deus, da casa de oração, um esconderijo, um lugar, irmãos, aonde os ladrões, os salteadores se escondiam. A casa de Deus, irmãos, é casa de oração. O culto na casa de oração começa com oração. Na casa de oração, com oração. Nós cultuamos na casa de oração, com oração. Nós nos reunimos na casa de oração, com oração. A oração, porque este é o propósito da casa de Deus. Porque disse Jesus, a minha casa será chamada oração. Eu não posso, o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado, o verdadeiro reflexo, a verdadeira identidade da casa de Deus, porque Jesus deu uma identidade para a sua casa. Jesus deu uma identidade, ele disse, a minha casa será chamada casa de oração. Essa é a identidade, irmãos, da casa de Deus. É assim que ela deve ser reconhecida, conhecida. A casa de Deus deve ser conhecida como casa de oração. É aqui que nós nos reunimos para orar. É na casa de oração que nós nos reunimos para adoração. É na casa de oração que nós nos reunimos para o culto a Deus. É na casa de oração que nós nos reunimos para a comunhão. É na casa de oração, irmãos, que nós nos reunimos para a adoração do dono da casa. A casa é de Deus, a casa é do Senhor. Ele deu uma identidade para essa casa. Eu não posso remover a identidade que Ele deu. E essa casa, ela tem um propósito. É nessa casa onde nós nos reunimos para orar, para adorar, para cultuar a Deus. Porque esta casa é casa de oração. Aquele mesmo templo, irmãos, onde haviam separações
limitações, restrições. Havia o pátio dos gentios, o pátio das mulheres, o pátio dos israelitas, dos sacerdotes. Esse templo, aproximadamente 15 hectares, era extenso, era grande. E fizeram daquele lugar um comércio. Os sacerdotes fizeram daquele lugar refúgio, esconderijo para ladrões e salteadores. O lugar onde o pecado deveria ser tratado, a iniquidade do homem, o pecado do homem deveria ser tratado, virou esconderijo, refúgio para aqueles que pecavam, para os pecadores, para os ladrões e salteadores. Certa feita, Jesus e os seus discípulos saindo de dentro deste templo. Os discípulos admirados com aquela construção hectares, enorme, admirados, irmãos, com a imensidão, com a beleza daquele lugar, mostrando para Jesus a beleza daquele monumento, a beleza daquele templo, admirados, cativados. Jesus se direciona para eles e diz: vedes tudo isso? Vocês estão vendo esses sacrifícios que são oferecidos dia após dia? Entra e sai de sacerdotes. Vocês estão vendo essas barreiras, estes muros de separação? Vocês estão vendo o soreg que impediu que os gentios subissem escada acima no templo? Vocês estão vendo essas barreiras que impedem as mulheres, que impedem os gentios de ultrapassarem? Vocês estão vendo essas barreiras que impedem os israelitas de ultrapassarem? Vocês estão vendo a beleza deste monumento? Vocês estão vendo a espessura, a grandeza deste templo, construído e feito por mão de homens? Tudo isso, disse Jesus, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, pedra sobre pedra que não seja derribada, pedra sobre removida, pedra sobre pedra que não seja retirada. Não vai ficar uma sequer. 70 anos depois de Cristo, a palavra de Jesus, a profecia de Jesus se cumpre. O templo é destruído. Mas 70 anos depois de Cristo, irmãos, preste atenção, Jesus já tinha ido para a cruz, o véu já tinha sido rasgado. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus? Deus não se limita mais
há 4 paredes feitas de cimento e tijolos, cobertas de telha, forrada de PVC. Deus não se limita mais a isso. O nosso Deus habita dentro de nós. Eu e você, irmãos, somos casa de Deus, morada do Altíssimo. E se Jesus, irmãos, vier até nós e ver tem coisas que precisam ser purificadas, Ele vai purificar. Se Jesus, irmãos, vier até nós e ver que tem em nós mesas que precisam ser derribadas, coisas que precisam ser expulsas, Ele vai expulsar, Ele vai remover, Ele vai retirar, Ele vai purificar, porque nós somos casa de Deus, nós somos morada do Altíssimo. Jesus não admite, irmãos, onde Ele habita esteja a mesa de cambistas. Jesus não admite que no mesmo lugar onde Ele vai morar, aonde Ele mora, que é dentro de nós, tenha altares construídos em adoração a qualquer outro Deus. Jesus não admite, irmãos, que haja dentro de nós refúgio, esconderijo para o pecado. Ele não admite. Ou nós, irmãos, somos casa de Deus, morada do Altíssimo, ou o Espírito de Deus habita em nós, ou Ele não habita. Ou nós vivemos na presença de Deus, ou nós vivemos na presença de demônios. Não foi assim com Saul? Diz a Bíblia que o Espírito de Deus é retirado dele, e da parte de Deus espíritos malignos são enviados para atormentar Saul. Quem não está na presença de Deus está na presença de demônios. Quem não vive na presença de Deus vive na presença de demônios. Ou eu sou a morada de Deus, ou aquele que vem para matar, roubar e destruir, vai arrombar a porta, entrar e fazer bagunça. Jesus chegou no templo, purificou tudo, chega de bagunça, chega de comércio, chega de esconderijo para o pecado, para a iniquidade. A minha casa será chamada casa de oração. A casa de Deus será chamada casa de oração. É conhecida como casa de oração. Amém? Irmãos, nós vamos ouvir a palavra de Deus essa noite. Eu quero convidar aqui a nossa irmã Amanda, que estará nos transmitindo a palavra do Senhor nessa noite. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Jesus, aos irmãos, através da live. Glória a Deus. Sei que o Senhor já tem nos falado, irmão, nesta noite, né? Então, desde os louvores da nossa harpa cristã até o momento de agora, o Senhor tem falado aos nossos corações, né?
que há corações designados para as palavras do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu sei que através da live, seja agora ou seja em outra ocasião, que alguém o culto de hoje ouvir a palavra que já foi ministrada, ser por certo que o Senhor falará ao coração de modo especial. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Ficou crendo de novo. Glória a Jesus. Irmãos, quero convidar os irmãos que estão aqui conosco, a você que também está em casa, abra comigo a sua Bíblia, no livro de Jeremias. É um texto conhecido, né? Foi um texto no qual, no domingo, ao estar sentada, o Senhor ele falou e, por certo, irmãos, o Senhor ele tem um cuidado especial com o seu povo, né? Glória a Jesus. Livro de Jeremias, no capítulo. Vamos começar a partir do versículo 1, e nos diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as palavras. Eu quero convidar os irmãos a fazermos uma oração. Senhor Deus, meu Pai, neste momento nós queremos te dar graça pela tua presença, pelos louvores, pelas palavras que já foram ministradas aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já Senhor, e ainda antes de terminar este culto, Pai, o Senhor venha tomar a primazia, que o teu Espírito venha tomar a primazia, e que o Senhor venha falar a vontade, segundo o teu querer, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, que nós possamos ser edificados um pouquinho mais, Pai, através da tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. A gente estamos aqui diante de um livro, de um profeta, né, irmãos, que muitos costumam chamar de profeta das lágrimas, o profeta chorão, o profeta Jeremias, né? O profeta Jeremias, ele foi chamado por Deus com o propósito, né, de ali anunciar as nações e profetizar as nações daquilo que o Senhor ele tinha, até mesmo para alertar ao povo ali que servia a Deus, né? Jeremias, no início do seu ministério, nós vamos ver lá no capítulo 1, Jeremias, ele conversa com Deus, né, o Senhor falando que havia escolhido Jeremias com um propósito específico desde o ventre dele. Antes mesmo que Jeremias ele fosse formado no ventre da sua mãe, já havia um propósito especial na vida de Jeremias. E eu quero te falar que não é diferente, irmão, na sua vida. Antes mesmo de você vir a este mundo, de você nascer neste mundo, já havia um propósito especial do Senhor para a sua vida. Contudo, é necessário termos um posicionamento e entendermos que aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas não é feito de qualquer jeito, de qualquer maneira. É necessário também termos a ação e a posição de nos posicionarmos, de ouvirmos e termos a ação de obedecer ao Senhor naquilo que o Senhor tem nos chamado, tem preparado para as nossas vidas. Por certo, o Senhor é aquele que muitas das vezes revela de início e às vezes vai revelando aos poucos, mas o Senhor, ele é aquele que não deixa os seus confundidos ou enganados, irmãos. Nós vamos ver o Senhor certa vez chamando o profeta Jeremias, né, desse texto aqui conhecido. Muitos já conhecem de cor, conhecem de cor salteado, e o Senhor ele chama Jeremias ali falando que ele se levantasse, que ele descesse e que ele fosse à casa do oleiro, e que lá ele ouviria as palavras daquele oleiro ali, que ele ouviria as palavras do Senhor. É interessante, irmãos, que o Senhor ele sempre tem algo para as nossas vidas, e por muitas das vezes é necessário nós ouvirmos a voz do Senhor e compreendermos que o Senhor terá algo para falar conosco. Jeremias se prontificou quando o Senhor falou com ele, dizendo: olha, Jeremias, levanta-se, independentemente de como Jeremias se encontrasse, fosse sentado, fosse abaixado, fosse deitado. Nós não sabemos a posição ali que Jeremias ele se encontrava, mas a ordem do Senhor, o chamado do Senhor para Jeremias naquele dia foi: olha, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E assim foi feito, assim Jeremias teve essa ação, irmãos, de se levantar e de ir ali à presença do Senhor. A Bíblia diz que no decorrer dessa caminhada, quando Jeremias ele desce à casa do oleiro,
ele diz que vê que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e que o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. O Senhor chama Jeremias ali, irmãos, para mostrar algo especial para Jeremias. O Senhor chamou ali o profeta para mostrar o quanto que ele tem poder sobre a vida de uma nação, sobre a vida de uma pessoa, sobre a vida de um barro. É interessante sabermos que o oleiro, ele sabe muito bem com o que trabalha, com a matéria-prima que trabalha, né? Com o barro. E o Senhor, ele ali falando com Jeremias ao ver aquela visão, vê que o oleiro, ele estava trabalhando, né, nas rodas com aquele barro. E no decorrer daquele trabalho, nós vamos ver o profeta Jeremias falando o seguinte, que aquele mesmo vaso que estava nas mãos do oleiro, ele foi quebrado. E eu não vejo, irmãos, aqui falando que foi o oleiro que quebrou o vaso nas próprias mãos. Não, nós vamos ver aqui que o vaso que ele estava fazendo, o vaso que o oleiro estava fazendo, o vaso em que o oleiro estava com as suas mãos trabalhando ali sobre a roda, ele quebrou-se na mão do oleiro. Porém, o que me chamou muita atenção e o que chamou muita atenção no texto aqui do versículo 4 é que o oleiro não desperdiçou a matéria que ele estava usando ali. O oleiro não jogou fora aquele vaso que tinha quebrado ali. Ele estava trabalhando ainda, o vaso não estava pronto, ele estava modelando, ele estava trabalhando, mas o vaso quebrou-se. E ao vaso quebrar, a Bíblia diz que ele tornou a fazer outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Ele tornou a fazer, ele reutilizou a mesma matéria, a mesma matéria do mesmo vaso que outrora havia se quebrado. Louvado seja Deus. E ao Jeremias, ao ver isso, o Senhor no versículo 5 começa a falar a Jeremias dizendo o seguinte, no versículo 6, na verdade: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O Senhor chamou Jeremias ali para o mostrar o tanto que ele trataria com o povo ali. Nós vamos ver, irmãos, ao lermos a palavra do Senhor, o tanto que Israel ele tinha uma vida de inconstância diante da presença de Deus. Nós vamos ver muitas das vezes Israel adorando ali a Deus, mas muitas das vezes Israel também adorando a outros deuses. Nós vamos ver Israel ali temendo a Deus, mas também nós vamos ver Israel voltando-se contra Deus. E é interessante que o Senhor ele sempre tinha um meio, irmão, de tratar com Israel. Louvado seja Deus. Desde o início, irmãos, bem lá na frente, no tempo de Moisés, o Senhor também tratando com o povo ali de Israel. A Bíblia diz que eles passaram ali um bom tempo, 430 anos, eu acho que foi isso, né, cativos ali no Egito. E o Senhor, por mão forte, por mão poderosa, toma aquele povo e liberta eles das mãos de Faraó, liberta eles do povo do Egito. E a gente vamos ver o Senhor levando aquele povo, irmãos, para atravessar um deserto. E o que me chama muita atenção é que a Bíblia diz, nos deixa claro que o caminho, havia um caminho mais curto e havia um caminho mais longo, porém o Senhor decidiu fazer com que o povo andasse pelo caminho mais longo, um caminho que duraria ali 40 anos, quando existia também um caminho que duraria apenas 40 dias. Lá no livro de Deuteronômio nós vamos ver o Senhor relembrando ali através, né, de Moisés, dizendo que o Senhor levou o povo ali para o deserto para testar, para provar o povo, para fazer o povo, para conhecer o que estava ali no coração do povo. Louvado seja Deus. O Senhor levou o povo de Israel a um tratamento no deserto, irmãos, durante 40 anos, para que o povo voltasse a temer a Deus, para o povo conhecer o que havia no coração dele mesmo. Porque por certo nós entendemos que servimos a um Deus que ele é onisciente, um Deus que sabe todas as coisas. Ainda mesmo antes que nós mesmos pensássemos, o Senhor já sabia o nosso pensamento. E ainda até mesmo antes de nossas palavras saírem das nossas bocas, o Senhor até mesmo já sabia. Glória a Deus, com muita antecedência. O Senhor, ele sabe todas as coisas. O Senhor, ele sabe o coração de cada ser humano, irmãos. Louvado seja Deus. O Senhor, ele conhece. O Senhor, ele sabe. Assim como o Senhor conhecia o coração do povo no tempo de Israel, assim como o povo no tempo de Moisés, assim como o Senhor também conhecia o
o coração do povo no tempo de Jeremias. O Senhor sempre terá, glória a Jesus, um meio para tratar com o seu povo, se assim for necessário. No tempo de Moisés, o Senhor tratou ali com o povo, 40 anos, irmãos, 40 anos. Louvado seja Deus, e muitas coisas o Senhor fez em favor daquele povo. Em mostrar a sua grandeza, em mostrar o seu cuidado, em mostrar a sua providência, em mostrar que Ele era Deus. Nós vamos ver o Senhor ali, naquele tempo, guardando o povo, guiando o povo com uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Nós vamos ver o povo ali sendo guiado pelas mãos do Senhor. Nós vamos ver ali o povo sendo alimentado por Deus no deserto. Nós vamos ver a própria palavra do Senhor também nos falando que durante todo este tempo as roupas não envelheceram, os sapatos não se gastaram. Foi providência de Deus, foi cuidado de Deus, irmãos. O Senhor, Ele conhece. O Senhor, Ele conhece cada coração, cada ser humano. O Senhor, Ele conhece. E não é muito diferente no tempo aqui a inconstância do povo em servir a Deus, irmãos. Uma hora servindo a Deus, outra hora esquecendo Jesus, uma hora adorando a Deus, outra hora criando deuses para adorar. E o povo estava tão com o coração tão voltado, irmãos, contra Deus, O povo estava com o coração tão longe de Deus no tempo de Jeremias aqui, que muitas das vezes nós vamos ver Jeremias falando que o povo voltasse a Deus, voltasse a temer a Deus, voltasse a buscar a presença de Deus novamente, voltasse a ter um coração voltado para Deus e servir a Deus de verdade. Louvado seja Deus. E foi isso que o Senhor, Ele traz a Jeremias falando o seguinte: olha, a casa de Israel está como um vaso que estava na minha mão, mas aquele vaso Ele quebrou. Porém eu não vou jogá-lo fora, não vou desperdiçar, eu vou tratar com ele. Glória a Jesus. Vou trabalhar nele. E foi assim a visão que o Senhor, Ele fala ali para Jeremias, irmãos. E também eu quero te falar que não é muito diferente nos dias de hoje, não. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele tem seus meios, suas estratégias. Glória a Deus, de nos moldar. Não estamos ainda vasos prontos, irmãos. Estamos ainda vasos em processos. Glória a Jesus, nas mãos de Deus. A necessidade de o Senhor continuar trabalhando, continuar modelando, irmãos, ainda que esteja. Glória a Deus. O Senhor, Ele sabe o tempo. Glória a Jesus, de todas as coisas, o Senhor, Ele conhece, o Senhor, Ele sabe o tempo. Por certo, não é um processo que foi de outro, irmãos. Existe um processo, existe todo um trabalho para se trabalhar com vaso. Quem já leu, já procurou saber sobre a questão da olaria, sabe que não é simplesmente você pegar o barro ali e simplesmente colocar ali na roda e o vaso já vai sair perfeito. Não, não é isso. Vai escolher ali o vaso, vai escolher ali o barro, vai pegar ali a matéria. É necessário também molhar aquela matéria. E nós vamos ver no decorrer que vai trabalhando, sempre vai. E essas pedrinhas, glória a Jesus, que muitas das vezes atrapalham, do vaso ele ser modelado, do vaso permanecer ali na forma. E é isso que o oleiro ele fazia, ele modelava, e se havia alguma pedrinha, se havia alguma escolha, se havia alguma imperfeição, o oleiro ali tirava. Glória a Deus. O vaso ele endureceu-se ali na mão do oleiro, quem sabe? O vaso ali ele quebrou-se na mão do oleiro. Louvado seja Deus. Quando o coração do homem já não procura temer mais Deus, quando o coração do homem já não procura mais fazer a vontade de Deus, o vaso ele está se quebrando nas mãos do oleiro. Glória a Jesus. Quando o coração do homem ele não se volta mais a ouvir a voz de Deus, a ouvir a voz do oleiro, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Pode, irmãos, glória a Jesus, pode o barro falar para o oleiro o que fazer? Louvado seja Deus. Se o oleiro ele vê a necessidade de trabalhar em determinada situação no vaso, ele vai trabalhar. Louvado seja Deus, porque está nas mãos dele, está sob os cuidados dele, está na roda dele. Glória a Jesus. Ele vai trabalhar da maneira e do jeito dele, do querer dele. Louvado seja Deus. E muitas das vezes o barro ele quer tratar com o oleiro, quer ensinar o oleiro a fazer do jeito que o barro quer. Não é, irmão, assim. Louvado seja Deus, não é desse jeito. Quem que é maior? O barro
ao oleiro. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Não poderia fazer de vós assim como fez este oleiro, ó casa de Israel. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Está nas mãos de Deus, irmãos. Está nas mãos de Deus. E por mais que aquele vaso que estava ali sendo feito, estava ali sendo trabalhado, ele se quebrou, mas ele se quebrou nas mãos certas. Louvado seja Deus. E se você está, irmão, num processo assim, nos dias de hoje, mesmo que você esteja quebrado, mesmo que você se quebre, mas se você está quebrado, mas está quebrado nas mãos do oleiro, não se preocupe, porque o Senhor, Ele sempre terá algo especial lá na frente. Louvado seja Deus. O Senhor sempre terá, um meio que vai trabalhar segundo a vontade dEle para a sua vida. Louvado seja o Senhor Jesus. Mesmo que esteja quebrado, mas se está nas mãos do oleiro, você está na melhor mão. Louvado seja Deus, que sabe perfeitamente como tratar, como trabalhar. Louvado seja Deus, como tirar as pedrinhas que muitas vezes atrapalham dele trabalhar. Ele sabe. Glória a Jesus. Ele sabe. Por certo, irmãos, o Senhor, Ele é aquele que, louvado seja Deus, Ele traz correção, como um pai que ama o filho. Glória a Jesus. Como um pai que corrige o seu filho, porque eu amo, do mesmo modo é Deus. Louvado seja Deus, corrige, trata, trabalha, porque Ele ama. O Senhor, Ele amava o povo aqui. Ainda que não concordasse com as atitudes, ainda que não concordasse com a situação que o povo se encontrava, Deus, Ele sempre procurou um meio de levar o povo a arrepender-se. Sempre levantou profetas, servos e servas, para despertar o povo a arrepender-se, a voltar aos seus caminhos. E quando houver arrependimento do barro, louvado seja Deus. Quando houver arrependimento do barro, haverá trabalho novo, com o mesmo barro nas mãos do oleiro. Glória a Jesus. Às vezes, o presente momento de correção pode até ser chato, muitas das vezes, por não entender. Mas o final dele, irmãos, é muito melhor que o começo. Glória a Jesus. O final é muito melhor que o começo, quando se fala de Deus. Quando se fala do trabalhar de Deus. Independentemente de hoje como você se encontre, a você, meu irmão, a você, minha irmã, tome hoje uma atitude de reflexão para a sua vida. Analise-se a você. E se porventura você precisa ouvir algo da parte do Senhor, faça como Jeremias, tome um posicionamento, se levante de onde você está. Às vezes estamos muito acomodados e nós queremos que o Senhor Ele fale conosco do nosso jeito, do nosso tempo, da nossa hora. A ordem do Senhor para Jeremias naquele dia foi: levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá eu vou te fazer saber, e ali eu vou te revelar, e ali eu vou te mostrar. É necessário também que o profeta ele se disponibilize, irmãos, a vontade do Senhor, a buscar ao Senhor, a descer. Glória a Deus. E hoje em dia, irmão, descer é tão difícil, né? Glória a Jesus. Muita gente hoje não quer descer mais não, quer ficar só sobre os pés, quer ficar só de cabeça erguida, sempre de pé, mas quando na verdade, diante da presença do nosso Deus, é necessário todos os dias, desde o nosso levantar ao nosso deitar, descermos à presença dEle. Glória a Deus. Desça, e o Senhor vai te revelar, o Senhor vai te mostrar. Desça e permita que o Senhor Ele te revele, até mesmo se for na sua vida. Ele trate com a sua vida. E se não for, faça com que seja um instrumento de Deus na vida de alguém, como Jeremias ele foi, um instrumento de Deus. Glória a Jesus. Foi um profeta que foi separado, foi escolhido na vida de uma nação ali. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Deus ele sabe todas as coisas. O Senhor ele compreende, o Senhor ele entende, ele sabe. E ele sabe quando o coração ele vive endurecido para a voz dele, para a vontade dele e para o querer dele.
que é por isso que quando o coração endurece, o vaso ele se quebra. Glória a Deus. E eu falo que é por amor, por compaixão, por misericórdia, que o Senhor ele ainda trata, ele ainda trabalha com esta matéria. Glória a Jesus. Porque é um propósito diferente, é um propósito especial de Deus. Glória a Jesus. Algo especial de Deus. Louvado seja Deus. Então se posicione, ouça, procure entender aquilo que o Senhor quer para a sua vida, meu irmão. Procure entender aquilo que Deus quer para a sua vida, minha irmã. Tá? Louvado seja Deus. E se assim é com a sua vida, desça mais, procure mais a presença de Deus, procure mais saber de Deus, procure mergulhar mais na presença do Senhor. Assim, ser moldado por Deus. E por certo, irmãos, é todo um processo, não é do dia para a noite, não é hoje para amanhã. Existem processos que durarão bons tempos, né? Do barro ele não é só separado e molhado, ele é moldado, depois ele é levado ao fogo, até ele ficar na sua estrutura ali, né? E apto para uso. Glória a Jesus. Tem todo este processo. E eu não sei onde você se encontra, tá? Mas como barro, assim é a sua vida, assim é a nossa vida. Estamos sendo moldados por Deus ainda. Glória a Deus. E seremos, irmãos, moldados pelo nosso Deus até a volta. Glória a Deus. Porque sempre, enquanto vivemos nesta terra, nós sempre precisaremos, né, dos cuidados das mãos do oleiro sobre as nossas vidas. Para nos moldar, para tirar as pedrinhas, para tirar as escórias que muitas das vezes atrapalham do vaso ser formado. Eu quero aqui desde já agradecer a minha oportunidade, que Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus pela palavra de Deus anunciada aos nossos corações. Nós estamos gratos a Deus. Vamos ficar sobre os pés, os irmãos que estão presentes. Lembrando, irmãos, que quinta-feira, a partir das 19h30 da noite, nós iniciaremos o nosso culto de ensino e adoração a Deus, tá? Todos os irmãos estão convidados, as portas estarão abertas. Esteja presente para aprender mais da palavra de Deus. O culto será transmitido ao vivo, amém? Vamos orar a Deus nessa noite. Senhor, nós agradecemos a noite de hoje, nós agradecemos ao Senhor pelo dia, nos agradecemos ao Senhor pela salvação, vida eterna, nos agradecemos ao Senhor pelo Teu amor, nos agradecemos ao Senhor pelo Teu perdão. Toda honra e toda glória nós atribuímos a Ti. Rogamos os Teus de nós. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados e iniquidades, Senhor, cometidos contra o Senhor. Lava-nos com o sangue de Jesus, é o que nós te pedimos. Ajuda os que estão fracos na fé, Senhor, neste tempo difícil de crise. Ainda, Senhor, de crise, nós estamos em Cristo e vamos perdoar. Ajuda, Senhor, os mais fracos. Ajuda, Senhor, os mais frágeis. Proteja a sua igreja. A tua igreja. Em nome de Cristo. Fortalece e direciona a liderança, Senhor, de cada congregação, Senhor, denominação. Para a glória do teu nome. Faz o teu reino. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos agradecer a Deus. Estenda as vossas mãos, irmãos. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja do Senhor Jesus.